Um assunto que tem mexido com os nervos de muitos. Nós estamos falando aí do sofrimento e a soberania de Deus. Quando Jesus te chamou, a primeira reação que você teve foi de entregar a vida a Ele. E quando você entregou sua vida a Jesus, naquele momento você estava dizendo para Ele o seguinte: Senhor, eu confio a minha vida completamente nas tuas mãos. Eu estou certo ou estou errado? Estou certo, né? Ou estou errado? Muito bem, então você não tem dúvidas por que você entregou sua vida a Jesus. Você confiou sua vida a Jesus. Só que quando nós entramos na questão do sofrimento, e é o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, em adoração ao nosso Deus, vem a seguinte questão: será mesmo que Deus está cuidando do seu povo? Mesmo eu tendo passado por isso, mesmo estando na situação que estou, passando por essas lutas, eu confiei minha vida a Ti, Senhor. O Senhor está cuidando mesmo? E nós estamos aprendendo que Deus é soberano até no sofrimento. Deus é soberano. Então, amados, eu vou orar nessa noite, nós vamos orar nessa noite, pedindo mais uma vez a orientação do Senhor, para entender que Ele é soberano sobre as nossas vidas. E que nós, como Sidney fez aqui de maneira singela e sincera, talvez essa é a oração mais justa para com Deus, um agradecimento. Ainda que Ele nos tire tudo, nós devemos agradecer sempre a Deus, sempre. Então vamos agradecer ao Senhor mais uma vez e vamos pedir a orientação dEle nessa noite. Pai amado e querido, soberano e eterno Deus, a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é santo, santo, santo. Pai, estamos aqui diante do Senhor, sem poder vê-lo, mas pela fé, sabedores que se faz presente no nosso meio. E isso já é motivo de temor e tremor, Senhor, porque o Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra, se faz presente. Pai, não fazemos ideia do que é isso, Senhor. Estamos aqui reunidos, cantando àquele que detém todo o poder, falando através da oração com aquele que tem todo o poder e toda a majestade, que é o Senhor Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós te pedimos já perdão por nossas falhas, os nossos pensamentos que não te agradam, Senhor, porque nós somos falhos. E te pedimos também a orientação necessária para entender a Tua palavra, Senhor, e aceitar a Tua palavra e tão somente a Tua palavra, Senhor. Qualquer opinião de homens, que essas opiniões caiam por terra, mas que unicamente a Tua palavra, Senhor, faça morada em nossos corações. Senhor, não é fácil compreender o Senhor, porque o Senhor é infinito em poder, e nós somos limitados, mas podemos entender parte, Senhor, de tudo aquilo que foi revelado a nós, porque sabemos que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas muito obrigado por tudo que o Senhor revelou a nós. Então, Pai, nos faz entender a Tua palavra. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos felizes com a presença da nossa irmã Dalzirene, seja muito bem-vinda. Ela é sogra do nosso querido pastor Marcos, missionário, mãe da Carol. Então ela está aqui conosco nessa noite, mais uma vez seja bem-vinda à casa do Senhor. E também estamos felizes com a presença da nossa Charmosinha. Charmosinha brincando picula, caiu, quebrou a clavícula. E a gente preocupado, mas ela estava mais preocupada com o camarão que não ia poder comer, a muqueca que não ia poder comer. Mas é uma menina do Senhor, viu? Deus continue abençoando sua vida, Charmosinha. Mais e mais, e dando a recuperação necessária para a sua vida. Amados, o sofrimento é a soberania de Deus. O nosso versículo-chave
Romanos capítulo 8, versículo 18, a palavra do Senhor diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós vimos na semana passada que a Bíblia não diz apenas que Deus tem o poder e o direito de governar todas as coisas, mas que Ele governa todas as coisas. E governa não para nós, mas governa para os propósitos dEle. Foi o que nós vimos aqui na semana passada. Então, o esquema maligno, ele é apresentado nas Escrituras. E a gente não deve menosprezar, desafiar, mesmo sabendo que Deus é soberano sobre esse esquema maligno que as Escrituras nos apresentam. O próprio Jesus disse em João capítulo 12, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 14, 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. 2 aos Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados do Senhor, Satanás, ele causa confusão no mundo, ao manobrar um Saddam Hussein, um Hitler, como nós vimos, com poder de morte. Mas ele só faz isso dentro dos limites decretados por Deus. Eu volto a repetir, esqueça essa palavra de permissividade para com Deus. Deus trabalha com decretos, e decretos eternos. A ideia de permissividade aos olhos humanos, ela requer uma solicitação. Como assim? Alguém solicita, e Deus pode ser surpreendido nessa solicitação e permitir ou não. Essa é a ideia que a permissividade nos traz. Mas talvez você pense o seguinte: não, mas quando Satanás se apresentou diante de Deus, lá no livro de Jó, ele pediu permissão. Você não pode menosprezar o decreto eterno de Deus com algumas coisas que você lê nas Escrituras e parecem como se Deus naquele momento não sabia que Satanás chegaria até a presença dele, ou como se aquilo tudo não fosse planejado. Deus é soberano, trabalha com decretos e planejou todas as coisas. Eu falei hoje aqui pela manhã, mostrando nas Escrituras, nós temos que tirar a ideia de que o mundo está fora de controle. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, então nós vemos aí catástrofes, nós vemos mortes, o mundo está fora de controle. Não está fora de controle, Deus está no controle. Deus é soberano e tudo o que está acontecendo está conforme os planos de Deus. Porque a Bíblia fala, e nós lemos aqui na semana passada, que nenhum dos teus planos podem ser? Nenhum. Está tudo no controle, não entendemos, porque conhecemos em parte, mas Deus conhece o todo, e está tudo no seu controle. Em Daniel 2, versículos 20 e 21, que nós vimos também, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 4,17, conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, amados do Senhor, os reis e governantes só estão onde estão pela vontade de Deus.
Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Mas o que falar das perseguições? Porque as perseguições, elas acontecem. E perseguição causa sofrimento. Deus é soberano sobre a mão de Satanás na perseguição. Algumas pessoas valorizam muito a perseguição a ponto de idolatrar a perseguição. Como assim idolatrar a perseguição? Falando só da perseguição. Falando só de Satanás. Se esquecem que Deus é soberano sobre a mão de Satanás até na perseguição. Olha como a palavra de Deus descreve o sofrimento do cristão. É palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9 diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo onde? Espalhada pelo mundo. É palavra do Senhor. O sofrimento através da perseguição de Satanás está acontecendo em todo o mundo. Mas a Bíblia fala que tudo isso tem um propósito. Nós podemos notar que os sofrimentos de perseguição são como a boca de um leão satânico tentando consumir e destruir a fé que os crentes têm em Cristo. Não é à toa que muitos simplesmente dizem assim, ó: eu vou pular fora, não dá mais para mim, sofrimento, muita perseguição, eu vou cair fora. Amados, isso me faz vir à mente duas perguntas. Será que esses cristãos sofrem perseguição da boca de Satanás a parte da soberana vontade de Deus? Será que nós, como cristãos, que somos perseguidos, e você é perseguido, eu sou perseguido, será que toda essa perseguição, como a boca de um leão, como um leão que ruge, um leão que anda ao derredor, será que tudo isso está fora do controle da vontade soberana de Deus? Segunda pergunta, será que quando Satanás ele esmaga os cristãos nos dentes, porque a figura usada é a figura de um leão, será que quando ele esmaga os cristãos nos dentes, Deus não governa esses dentes para o bem dos seus preciosos filhos? Será que Deus não tem o controle sobre os dentes de Satanás quando ele vem através da perseguição? Em outras palavras, amados, 1 Pedro 3,17, porque se for da vontade de quem? De Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Estamos vendo a vontade de Deus no sofrimento. Se eu confiei a minha vida ao Senhor soberano, eu tenho que entender que mesmo no sofrimento, Ele tem controle sobre os dentes do diabo, porque Ele é Deus. Se Deus quiser que soframos por fazer o bem, nós sofreremos, mas fazendo o bem, sempre. E se Ele não quiser que soframos por fazer o bem, não vamos sofrer. Agora você começa a entender que é furada um slogan de determinada igreja que diz: pare de sofrer. Você entende que isso não é bíblico? Se Deus quiser que eu e você venhamos sofrer por fazer o bem, vamos sofrer. E dá glória a Deus por isso. Se Ele quiser que não venhamos sofrer por fazer o bem, glória a Deus da mesma forma. Porque Ele
Somente Ele é o soberano. O diabo não tem a última palavra. Deus é soberano na mão do diabo, mesmo nas perseguições. Na noite, só para você ter uma ideia, na noite que Jesus foi preso, o poder satânico estava com força total. Lucas 22, versículos 3 e 31 diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Aí no versículo 31 do capítulo 22, Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Imagine a fúria do diabo. Naquela situação, Jesus disse uma das palavras mais soberanas que nós não percebemos nas nossas leituras. Versículos 52 e 53. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes a mão sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Só pegaram Jesus naquela hora, porque aquela hora estava preparada para isso. Jesus estava no meio deles. A Bíblia fala que em dado momento, enquanto Jesus discursava, eles arrazoavam para prender Jesus, simplesmente Jesus desaparecia no meio deles, porque não era chegada a hora. Deus trabalha certo. Deus trabalha com decretos. Nós lemos aqui, nós aprendemos aqui, quando foi apresentado o mapa bíblico. Você pode ler em Apocalipse, está lá escrito o ano, mês, dia e hora, para aqueles 4 seres viventes serem libertos. Isso é detalhe de soberania que nós lemos nas Escrituras e passamos por alto. E as pessoas ainda andam com medo. Eu não vou fazer determinada coisa porque vai que acontece isso comigo. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não tem como escapar. Claro que isso, eu tenho que sempre, em cada momento da mensagem, eu tenho que dar esse detalhe. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, viu? Nós somos. Deus é soberano e nós somos responsáveis. Porque senão alguém vai dizer assim, já está tudo decretado, então eu vou atravessar a paralela correndo ali de olho fechado só para ver se é o meu dia. Não faça isso, viu? Pode ser o seu dia. Pode. E aí, se eu souber, no seu enterro eu vou lembrar disso. E eu não quero fazer isso. Precisamos ser prudentes, que a Bíblia também fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Responsabilidade nossa. Mas Jesus decreta, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É por isso que ninguém entendeu nada disso. Ele estava dizendo e zombando daqueles homens. Vocês só estão me levando agora porque isso foi decretado. É nesse dia e hora que vocês iriam me levar. Nada de se vangloriar, porque estava no meio de vocês e vocês não puderam fazer nada. Mas e se estão fazendo agora, não é porque eu sou fraco, não é porque as minhas palavras falharam, é porque estava determinado que isso acontecesse. Ou seja, Jesus, ele estava dizendo, nem antes, nem depois daquilo que meu Pai planejou. Está tudo acontecendo conforme o planejado. Olha o que Pedro fala em um dos seus discursos. Pedro, um pescador. Atos capítulo 2, versículos 22 e 23. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis,
Sendo este o quê? Pelo quê? Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Amados, Deus é soberano sobre a mão de Satanás na perseguição. Deus é soberano. Você entregou sua vida a um Deus que tem um total controle da situação. Deus está no controle, porque Ele é soberano. Deus também é soberano sobre o poder que Satanás tem de tirar a vida. Aqui a coisa é mais séria. Toda coisa é séria, mas aqui é um ponto delicado. Porque o próprio Jesus falou que o ladrão, e ali a aplicação é a Satanás, o ladrão só vem para 3 coisas: roubar, matar, destruir. Mesmo assim, Deus é soberano sobre o poder que Satanás tem de tirar a vida. Satanás não pode, mesmo que essas características sejam aplicadas a ele, ele não pode tirar a vida de quem quer que seja sem a autorização de Deus. Não pode. A Bíblia, ela não suaviza, nem minimiza o poder de Satanás de matar as pessoas, inclusive crentes. Inclusive crentes. Alguém disse assim, ó: não, porque você é crente, Satanás não te toca. Se Deus quiser, ele toca. Tocou na vida de Jó. Satanás não pode possuir um crente, porque onde o Espírito Santo habita, Satanás não tem vez. Isso é bíblico. Mas ele pode tocar. João 8,44, a Bíblia diz, para reforçar esses atributos terríveis que Satanás tem, Jesus falando com os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, foi homicida, desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é o quê? Agora vem uma das partes assustadoras. Satanás já foi criado assim. É estarrecedor, mas ele já foi criado assim. Satanás não é um ser que apareceu do nada, porque o único autoexistente e autossuficiente é Deus. A Bíblia fala que todas as coisas, todas, principados, potestades, soberanias, tudo foi feito por meio dele e para ele. Quem está dizendo isso é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Foi um dos versículos que me deu um tremendo nó no seminário. Por conta de uma palavra. Uma palavra. A palavra princípio. A palavra princípio que aparece ali, designada para Satanás, ele foi homicida desde o princípio. É a mesma palavra no grego que aparece lá em João capítulo 1, versículo 1. Que no princípio era o quê? O verbo. Essa palavra princípio
essência. Princípio, no Novo Testamento, ela tem pelo menos 3 significados. E aparece de 3 formas diferentes. Mas só em Jesus, em João capítulo 1, versículo 1, e quando é designada para Satanás, que é a mesma palavra. Deixa eu explicar. Quando você lê em João, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e está falando de Jesus, esse princípio ali significa que o que Jesus era, ele é e será sempre. Ele não muda. Isso só reforça aquilo que ele disse. Jesus é o mesmo ontem, hoje, não muda, porque ele é o verbo desde o princípio. Quando Jesus fala a respeito do diabo para os fariseus, ele está dizendo que Satanás, o diabo, ele foi homicida desde o princípio, desde a sua origem. E ele continua sendo homicida, e ele será sempre homicida. Isso é muito forte, porque isso derruba muitas teses teológicas de doutores. Por exemplo, eu não estou com a Bíblia aqui, está lá embaixo, no gabinete. Um dos doutores, não, é a Bíblia do Charles Ryrie. Valeu, Yuri, obrigado. A Bíblia do doutor Charles Ryrie, ele nem entra nessa questão, por conta do conflito que dá em ter que admitir que Satanás já foi criado dessa forma. Sabe por quê? Porque por conta de conveniência e texto fora de contexto, se pega a passagem de Isaías que diz: tu subiu ao céu, desejou subir ao céu, ser mais alto que o Altíssimo, exaltou o teu trono sobre as nuvens, como caíste do céu a estrela da manhã. E dizem que aquele texto se refere à queda de Satanás, porque ele desejou ser igual a Deus. Ele era um querubim, ele era ungido, está lá em Ezequiel também 28, que ele era o querubim ungido. Nenhum desses 2 textos está falando de Satanás. Ali é uma figura de linguagem exagerada para descrever 2 reis. Um denominado como príncipe de Tiro e outro como rei de Babilônia. E a Bíblia deixa clara, escreve essa profecia ao rei de Tiro e ao príncipe de Babilônia. Palavra profética para esses 2 homens que estavam se orgulhando a ponto de exaltar o seu nome e se parecer como Deus. A única passagem que mostra a origem de Satanás na Bíblia é essa aqui. Satanás nunca foi anjo caído. Nunca. Porque Jesus foi quem disse que desde o princípio ele é homicida. Que nunca, jamais se firmou na verdade. Nunca. Porque nele não há verdade. E isso é estarrecedor para nós, porque vem a pergunta que não quer calar. Deus criou o diabo? Deus criou o diabo. Mas pastor, pelo amor de Deus, pastor, a Bíblia fala que Deus é 3 vezes santo. Quem foi que criou o diabo então, se não foi Deus? E se ele não é autoexistente, ele apareceu do nada? Quem foi que criou o inferno? Foi o próprio diabo? Que não tem poder para criar coisa alguma? Amados, por mais que seja difícil de entender e assimilar, Deus é o Criador de todas as coisas. Não anula a sua santidade, não anula o seu amor. Não é porque eu não entenda uma coisa dessas que vai interferir na santidade e na soberania do meu Deus. Não é por isso. Eu digo para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não entendo, Senhor. Mas me ajuda a cada dia a confiar no Senhor, porque o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe. E se o Senhor fez,
eu glorifico é o teu nome. Não é fácil para muitos, como não foi fácil para mim. Mas isso é a prova de que Deus está no controle até do diabo. O diabo não faz nada que Deus não determine. O diabo não pode se meter a besta com Deus. O diabo não pode pintar e bordar livremente, não pode. Ele não é nada. Para Deus, ele não é nada. Para nós, temos que vigiar, sujeitar a Deus, resistir a Ele. É isso que a Bíblia ensina. Apocalipse 2, versículo 10. A Bíblia diz assim, para crentes: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel ao Senhor. Ao Senhor. Amados, Deus não é o Senhor da vida e da morte? Ele é. Ninguém vive ou morre a não ser por decreto soberano de Deus. Se o poder de tirar a vida estivesse nas mãos dos homens, o mundo seria uma carnificina total. Se o homem tivesse esse poder de tirar a vida, o mundo seria uma carnificina. Aí eu falei aqui, em dado momento, numa entrevista, aquele convertido, que era traficante e assassino, que ele disse: eu só puxava o gatilho. Quem tem o poder de tirar a vida é Deus. E é verdade. Eu falei aqui na semana passada a respeito do meu amigo. Se Deus não quisesse que meu amigo morresse, o cara poderia puxar várias vezes e a arma não dispararia. Ou mesmo disparando 500 milhões de balas, meu amigo estaria vivo. Porque Deus tem o controle sobre a morte e sobre a vida. A Bíblia fala que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Imagine se Deus desse o poder de tirar a vida ao homem que é mau. Deuteronômio 32, 39. Olha que lindo e maravilhoso e tremendo. Vede agora que eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar ninguém da minha mão. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve, meu amado. Esse é o Deus soberano. O Deus que tira a vida e que torna a dar. Diabo nenhum pode se achar dono da vida. Ele não pode tirar a vida de ninguém sem que Deus, que é o autor da vida, assim determine. Isso é para despertar, porque algumas pessoas ainda fracas no conhecimento bíblico, são pessoas sinceras de oração, mas estão exaltando o diabo. Você não sabe, olha, o diabo feriu, o diabo fez, o diabo tirou, o diabo levou. Tem que exaltar a Deus. É a Deus que tem o controle sobre o diabo. É o nome do Senhor, porque Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Não há demônio, nem Satanás que possa arrastar para a morte qualquer pessoa que Deus queira que viva. Tem demônio que tem esse poder, nem o diabo. Deus querendo que a pessoa viva? 1 Samuel 2,6, a Bíblia fala: o Senhor, o eu sou, é o que tira a vida e a dá. É aquele que faz descer a sepultura
e faz subir. Por isso, amados, não há espaço para permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam só para... Olha, porque a gente pensa na ideia, mais uma vez, a ideia romana, católica, que Deus é como nós. Nós dizemos para os nossos filhos, teimosos, não faça que vai apanhar. Não faça. O meu está quietinho ali ouvindo, fica uma bênção, está quietinho. Mas tem horas que ele tem os momentos dele. E eu digo para ele, não faça, se fizer papai, tem lá um jornalzinho que eu dobro, para disciplina, basta eu pegar aquele, não, papai, não. Mas eu olho para ele e digo, vai lá, se fizer vai apanhar. Ele me olha e faz assim, ó. Se fizer vai apanhar. Não é que ele vai lá e faz? Eu permiti que ele fizesse? Aí nós temos a ideia que com Deus é a mesma coisa. Deus está dizendo, não vá. Deus está permitindo. Deus é soberano. Cremos nos seus decretos. Se o Senhor quiser, viveremos. Se Ele não quiser, morreremos. Deus e não Satanás fará a chamada final. Nossas vidas, entregamos a quem? A Deus. Se eu entreguei minha vida a Deus, é Ele quem vai pegar. Não é o diabo, é Deus. Se minha vida está nas mãos dEle, é Ele quem pega no dia dEle. Tiago 4, 13 a 16. Atendei agora, vós que dizeis, olha o nosso hábito. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor... Você viu a palavra permitir aí? Se Deus permitir, não. O que é bíblico, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora olha o que nós passamos despercebidos. Olha como isso é forte. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, ou seja, todo orgulho, semelhante a esse, é o quê? Passamos tão despercebidos, que dizemos assim, poxa, eu tenho que dormir cedo hoje, porque amanhã eu tenho uma prova, rebenta. Estudei, mas eu sei que amanhã a prova vai ser daquelas. Deus nem entra na jogada. E Deus está dizendo que esse ato é um ato maligno, porque é uma presunção, é um orgulho. Quem somos nós para dizer que amanhã vamos fazer prova? Quem somos nós para dizer que amanhã temos conta para pagar? Quem somos nós para dizermos que amanhã vamos levantar cedo para fazer alguma coisa? Temos que dizer o seguinte, se Deus quiser que eu viva, amanhã, aí eu farei tal coisa. É o que é bíblico e precisamos andar na doutrina bíblica. E o que dizer de tantos desastres naturais que causam mortes? Furacões, terremotos, calor, frio, seca, inundações, fome. Calor quase de 50 graus lá no Rio de Janeiro. Calor terrível. Neve como nunca houve nos Estados Unidos. Furacões terríveis matando pessoas. Quando Satanás se aproximou de Deus, no primeiro capítulo de Jó, ele lançou um desafio a Deus. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti. E verás, se não blasfema contra ti na tua face. Olha a resposta. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Os resultados, amados, foram 2 atrocidades, por conta desses eventos naturais. Jó 1, 18 e 19, também este falava ainda quando veio outro servo, no caso, e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou grande o quê?
e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles. E morreram, seus filhos, Jó, morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Desastre natural, que muitas vezes nós pensamos que Deus não está no controle disso. Embora Deus tivesse afrouxado o laço de Satanás para que ele fizesse isso, não era aí que Jó estava focado. Jó 1, 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Um desastre natural que matou seus filhos. Jó se levanta e adora e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor, olhe que Jó não culpa Satanás nem dá ibope a Satanás. Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem glória para Satanás, mas a glória é dada a Deus. E amados, isso é enfatizado no versículo 22. Em tudo isso, a Bíblia fala, em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus o quê? Falta alguma. Mesmo Deus tendo permitido e autorizado que Satanás tirasse a vida dos seus filhos. Deus, com a sua soberania, manipulando, controlando o Satanás para tirar a vida dos filhos de Jó. E Jó não atribui falta a Deus. Jó recebeu a notícia. Todos os seus filhos, Jó, todos eles morreram. A mulher, sem conhecimento algum de Deus, diz: amaldiçoa esse Deus e morra nossos filhos. Aí alguém poderia dizer assim, ó, não, mas é uma mãe, é um coração de uma mãe desesperada, porque perdeu seus filhos, todos eles. Amados, não é um coração de uma mãe desesperada somente não, mas também uma mãe que naquele momento não olhou para Deus. Percebam que Deus tira tudo, o sustento de Jó, tira os filhos de Jó, mata os servos de Jó, mas não mata nem a mulher de Jó. Deixa viva a mulher de Jó, vivinha para falar aquilo. E olhe que no final da vida, os filhos que Jó tem é com a mesma mulher. Jó não guardou mágoa da mulher, porque ele sabia que Deus era soberano até sobre a mulher dele. As pessoas que não conhecem a Deus, elas culpam a Deus. Elas culpam. Irmãos, Jó tinha descoberto, assim como você está descobrindo agora, que não adianta focar na liberdade de Satanás para destruir. Jó descobriu que há mais segurança focar em Deus do que nas circunstâncias ou até mesmo no diabo. Eu estou fazendo aqui com vocês a mesma coisa que o jovem chamado Eliú, verdadeiro amigo de Jó, fez com ele. Prepara teu coração aí. Olha que jovem sincero falou com Jó. Jó 37, de 10 a 14. Pelo sopro de Deus se dá a geada. Olha os desastres naturais. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que Ele, Deus, dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza de onde? Toda vez que você vê uma reportagem agora, meu irmão e minha irmã, sobre furacão que arrasou, por exemplo, os Estados Unidos, eles dão nome aos furacões, que matou muita gente, adora a Deus e ora por aquelas pessoas, para que aquelas pessoas conheçam que mesmo naquela situação, Deus está no controle. Ora por essas pessoas, não atribui ao diabo coisa alguma. Ora a Deus. Ah, porque o diabo, ele está fazendo. Ora a Deus. Porque tudo isso só acontece com o decreto de Deus. E tudo isso faz ele vir, olha aí. Para quê? Para a disciplina. Se convém à terra. Ou para exercer o quê? Aí a gente não sabe. Esses furacões, esses terremotos, Deus é culpado, Deus é um Deus miserável. Não. Deus está disciplinando. Deus está corrigindo. E olha o que ele diz para Jó. Inclina, Jó, os ouvidos a isto.
Para e considera as maravilhas de Deus. Temos que parar de idolatrar o sofrimento, de idolatrar os fracassos que achamos que está tudo fora do controle de Deus. Para, meu amado e minha amada, adora a Deus, idolatra a Deus. Pelo sopro de Deus. Temos que entender que Deus é soberano e nós somos barro. Ele é o oleiro, nós somos o barro. A nossa responsabilidade é essa aí, ó. Inclina, meu irmão e minha irmã, os ouvidos a isto. Pare e considere as maravilhas de Deus. Tiago 5,11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de quê? Diante de tudo isso, qual foi o fim que Jó? Como é que termina o livro de Jó? Forte isso, né? Não é forte? Jó, no final do livro, esse é o último capítulo do livro de Jó, declara: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Mas a gente sabe que o livro não termina aí não. Isso é só o capítulo 42, versículo 2. Olha só. O versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de quê? Está na minha e na sua Bíblia. E o consolaram de todo o mal. Deus, só acontece com Deus. Deus é tão bom, que até o mal que Ele faz, não fere a sua santidade. Não fere o seu amor. Não fere nenhum dos seus propósitos. O problema é que nós entendemos em uma outra perspectiva, a ideia de maldade. Mas não acabou o livro ainda não. Versículo 12 e 13. Olha que Deus tirano. Olha que Deus mau e perverso. Assim fez o quê? Olha que Deus abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos, 3 filhas. Amados, é assim que termina o livro de Jó. Leia aí na sua Bíblia, versículo 16 e 17. Abra sua Bíblia aí. Jó 42, 16 e 17. São os 2 últimos versículos. Olhe como exatamente termina o livro de Jó. Quem encontrar pode ler. Opa, viveu quanto? Como foi que Jó viveu esses anos? Foi mesmo? E o que mais aconteceu aí no finalzinho? Tem uma outra versão que diz assim, ó. Parto de dia. Jó teve uma morte tremenda, sem sofrimento, uma morte abençoada. Porque esse mesmo Deus que dá vida é o Deus que tira, e tirou a de Jó de uma forma tremenda. É o mesmo Deus que decreta no Salmo que preciosa é aos seus olhos a morte dos seus santos. É assim que termina o livro de Jó. Amados, Deus e não Satanás é o controlador final do vento e das ondas. Jesus acordou do seu sono e com toda a soberania disse ao vento naquela passagem: acalma-te. Os discípulos ficaram preocupados. Quem é esse que até o vento... Satanás, ele é real, ele é terrível, mas ele não é soberano.
Quando você se sentir ferido por Satanás, faça como Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais coisa. Ainda vem mais coisa, se Deus quiser. Amado e soberano Deus, insondáveis são os teus juízos, os teus decretos. Não temos como compreender essa essência, Senhor, mas somos gratos e felizes por nos revelar tamanho conhecimento a teu respeito. Meu Deus, eu não tenho dúvidas que aqueles que o Senhor trouxe aqui para ouvir essa palavra e entender, estão aqui. Mas eu também sei que o Senhor é soberano e trouxe muitos que ainda não compreenderam a essência dessa soberania magnífica. Como também não tenho dúvida, Senhor, que o Senhor dará o discernimento no tempo certo para esse amado e essa amada que está aqui nessa noite. Foi comigo assim. Foi com muitos que estão aqui nessa noite. Não será diferente. Eu só te peço, Pai, um conforto. Não deixe que Satanás, dentro da tua vontade, não deixe que Satanás venha deturpar a tua palavra. Porque a tua palavra é soberana e não volta vazia. Então, Pai, tem misericórdia das nossas vidas. E nos estimula, Senhor, a entender mais a tua palavra e amá-lo, mesmo sem entender muita coisa. O que nós devemos é obedecer e amar ao Senhor. Pai, se entregamos nossas vidas nas tuas mãos, é porque confiamos no Senhor. E o Senhor pode fazer o que quiser com as nossas vidas. Porque nós sabemos que o nosso fim, na verdade, nós não teremos fim, porque viveremos eternamente com o Senhor na glória. Isso é motivo de conforto, Senhor. Então, exerce toda a autoridade sobre as nossas vidas. Porque as nossas vidas estão em tuas mãos. Muito obrigado, Deus maravilhoso, terrível e temível. A ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.